Beleza, pessoal. Então nós vamos seguir então o padrão de nome. Podem criar aí o mesmo tipo de arquivo, tá? E nós vamos criar aqui dentro desse projeto, nós vamos criar uma outra classe, uma classe Java. Essa classe Java eu vou chamar ela aqui de essa de cálculo. Vou criar uma outra classe Java chamada frases. Então eu tenho dois métodos aí, né? Duas classes que eu vou usar como métodos: cálculo e frases. Ok? Quem mais chegou aí? Gabriele, bom dia. Vocês estão acordando cedo, tô gostando de ver. Tem um povo que tá meio folgado, mas não vocês. Bem, vamos primeiro no cálculo aqui. Pessoal, eu tô gravando aqui também, tá? Depois eu disponibilizo os vídeos para vocês. Caso quem esteja no celular, coisa do tipo, depois pode rever. Pode usar o. Eu estou usando NetBeans, mas pode usar o Doodle lá que a gente usou na outra aula. Tá normal, seguindo aquela ideia igual a gente aprendeu a criar. Segue aqui, tá? Então eu tô usando o NetBeans porque ele vai ser a ferramenta principal. Mas lembrem-se que dá para fazer lá no Doodle igual a gente fez na outra aula que a gente fez junto para vocês verem a ferramenta aí, né? Os colegas poderem compartilhar um pouquinho da experiência, tá? Mas a gente vai trabalhar dentro desse quesito aqui. Eu vou criar dois métodos, a gente vai usar esses dois métodos, pelo menos dois métodos, né? Para ver o funcionamento de novo deles. E aí, depois, se houver dúvidas, vocês podem perguntar, ou no decorrer vocês podem perguntar. A única coisa que eu vou pedir é que vocês perguntem via áudio, porque eu não consigo ver já que a minha tela tá compartilhada aqui no NetBeans, tá? Ou se algum colega perguntar de forma escrita, alguém lê para mim, por favor. Bem, vamos lá então. Dentro de cálculo eu vou fazer dois métodos bem simples aqui, só para nós testarmos. Eu vou fazer com um retorno, tá? Eu vou chamar então, vou criar um como somar e vou trabalhar com bem, quando for cálculos mais simples, eu posso fazer direto no meu return, né? Eu posso fazer direto o cálculo aqui e já retornar o cálculo, né? Sem ter que criar uma estrutura ou criar uma variável a mais aí só para guardar esse valor, certo? Então, como é mais simples, eu vou fazer direto assim, para não ter que criar uma variável extra aí. E vou criar aqui também aqui então eu vou fazer eu vou fazer com system out, tá? Porque quem tá no Doodle aí vai poder trabalhar com system out.
Lembrando, pessoal, que esse mais aqui, ele não é um mais de soma, né? Ele é sempre uma concatenação. Quando eu tenho um texto mais as variáveis, é concatenação. Então, eu estou fazendo o cálculo ali de A menos B, e ele vai aparecer junto com o texto, tá? Tem muita gente que confunde isso aqui, mas é essa a ideia na lógica aqui. Ok, então no método somar eu fiz um somar que vai ter um return e fiz um subtrair que vai ser exibido direto dentro do método, tá? Aqui em frases, então, frases eu vou mudar um pouquinho, né? Vão ser mais elementos textuais. Eu vou criar também uma de um tipo, tá? Fique em casa. Vou criar os dois métodos aqui também, seguindo a mesma ideia que eu fiz no cálculo, só que agora usando strings, tá? Deixa eu pensar. Vou colocar aqui um study. Aqui eu vou colocar uma variável. E aí nesse aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Beleza? Ok? Então eu tenho um método tipado, um método não tipado, um método sem parâmetro e um método com parâmetro, tá? Só para a gente fazer esses testes aí. No cálculo, os dois que eu tenho, eles têm dois parâmetros, não? Um é tipado, o outro é não tipado. E aí nós vamos trabalhar aqui na minha principal com essas informações desse método aí, certo? Ok. Quem mais chegou aí? Júlia chegou aí. Adriana, bom dia. Cadê o Igor? Chegou, mas não entrou na call. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui então o meu método principal, né? O método principal então ele é responsável por chamar os outros métodos e eu trabalhar com métodos. Por que a gente está vendo isso, revendo e por aí vai? Porque é algo que a gente vai fazer com muita frequência para trazer esses dados, para trabalhar com eles e por aí, né, vai dentro do esquema geral. Bem, eu vou estar fazendo o scanner aqui, porque pelo mesmo problema lá, né? O pessoal que não vai ter interface gráfica vai ter que trabalhar com o scanner. Então, a gente trabalha dessa forma por enquanto. Incorporou. Essa importação. Aí. Bem, então vamos lá. Eu tenho o cálculo, eu tenho as frases, então eu sei que eu vou precisar de pelo menos dois números e vou precisar de pelo menos um nome, né? De saber pelo menos um nome. Então eu vou fazer tudo isso num padrão
geral, né? Então eu vou precisar então construir, pelo que eu sei, pelo menos uma variável string. E eu vou precisar de duas variáveis double. Eu vou chamar de n1 e n2. Então aqui em nome, ele vai receber o leia.next. Lembrando que quando é string, né, eu trabalho só com o next. Aqui o segundo número. Então eu vou chamar o n1, vai receber o next double. Bem, isso aqui para coletar informações aí do meu usuário iniciais para eu poder trabalhar com os métodos, tá? Bom dia, Eric, tudo bem? Olá. Olha a voz de som dele. Pessoal, tudo bem? Para quem chegou aí depois eu volto nas outras duas classes, tá? Mas é importante vocês criarem então a classe frases e classe cálculo, tá? Eu tô gravando a aula, não se preocupem quem chegou aí depois, e depois eu vou disponibilizar para vocês um link para vocês estarem assistindo. E aí eu mostro também as classes aqui, ok? Bem, então o meu usuário aí ele vai colocar as três informações que eu preciso para poder depois chamar os meus métodos aqui, né? Que eu construí, o somar, o fique em casa, o estude. E agora eu vou começar a chamar eles, certo? Sempre para eu usar um método que está numa classe, né? A classe ela é um modelo, então ele vai estar lá. Só que eu só vou conseguir usar ele quando eu criar um objeto. Então quer dizer que se eu criar um objeto, eu consigo acessar os métodos, né, os atributos e métodos daquela classe. Bem, então para isso eu vou ter que construir aqui os meus objetos de cada classe. Eu posso construir aqui em cima, eu posso construir lá embaixo. Normalmente, declarações de variáveis ou criação de objeto, a gente segue um padrão de criar aqui em cima. Então eu vou criar eles aqui em cima. É o nome da classe, né, que eu quero usar. Eu vou chamar de objeto calc. Criei o objeto. E agora eu vou fazer o de frases e vou chamar de objeto frase igual a new cálculo. Oh, cálculo, tô doido. Aí, new frases. Beleza, então eu estou criando os objetos e agora eu vou usar esses objetos para chamar os métodos para fazer as minhas informações, né, trafegarem entre as classes. Lembrando que, tanto em frases quanto em cálculo, eu tenho alguns métodos que são tipados, então eles têm um return, tá? Esse return, ou eu coloco ele direto numa impressão para imprimir aqui na minha tela, ou eu tenho que guardar ele numa variável, tá? Então isso aí é eu que vou escolher a modalidade que melhor me encaixa, certo? A informação. Eu vou fazer aqui então com a impressão de algumas coisas. Mas eu vou começar então pelo objeto calc. Ponto. Lembrando que eu sempre acesso aí a minha outra
meus métodos, né, utilizando objeto ponto alguma coisa. Bem, eu tenho aqui o somar. Reparem que ele trouxe ali para mim, ó, automaticamente ele tenta achar números que sejam double e que ele consegue encaixar, mas nem sempre ele traz certinho. Tá vendo que ele trouxe N2, N2? Então eu tenho que colocar a informação aqui da forma que eu quero. O detalhe é, o somar, ele é um método que precisa, né, basicamente aí, de retornar ou guardar numa variável para imprimir depois, ou eu preciso imprimir ela diretamente aqui. Eu vou imprimir ela diretamente, que vai ficar um pouco mais fácil para a gente trabalhar devido ao tempo aí, né? Opa. Então aqui eu só estou colocando um espaço e ele vai imprimir o restante para mim. Deixa eu ver como é que eu coloquei lá em cálculo. Eu coloquei só o cálculo direto. Então aqui eu vou colocar o resultado da soma é. Tá? Então ele vai estar imprimindo isso aqui, mais, né, concatenando o resultado da minha soma lá daquele método. Então, qual que é a ideia? Eu estou passando como parâmetro N1 e N2, que são valores que o meu usuário vai digitar aqui. Eles vão para a minha classe cálculo, vão para o meu método somar, e dentro do meu método somar eu vou somar os dois. Lembrando, tá, pessoal? Só revisando aí. Os parâmetros indicam as variáveis da minha principal aí, né, que eu estou usando. Então eu estou usando N1 e N2 para passar os valores. A hora que ela chega em cálculo, ela vai se tornar A e vai se tornar B. Então aí ela faz A mais B. Lembrando que essa ideia de colocar as variáveis como referência, ela serve para que, olha, se eu precisar somar dois números em qualquer lugar do meu sistema, eu posso usar esse método, independente das variáveis que eu vou estar enviando, né? Então, na hora que ela chega no cálculo, ela ganha o apelido de A e B e vai somar. Opa! E vai somar. Beleza? O nosso segundo aqui já é o objeto calc, é o nosso subtrair. Então, a gente vai pegar N1 e N2. Nesse aqui eu não vou ter que colocar um texto, porque ele já tem um texto dentro dele, porque ele é void, né? Então, quando eu tenho um void, ou ele faz um processo interno para mim, ou eu tenho que pôr a própria devolutiva dentro dele. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a própria devolutiva dentro dele, tá vendo aqui, ó? Tá? Mas existem métodos que vão ser vazios só para fazer processos, entendeu? Então, eu quero que envie um número para aí, ele gere a tabuada e guarde no banco de dados. Pode ser um void. Por quê? Porque eu não tenho que demonstrar esse valor. Eu quero só que ele guarde o valor aí, tá? Então, fiz aqui o objeto calc, usei os dois. E agora eu vou trabalhar com o objeto frase. O objeto frase eu tenho duas opções também. O fique em casa, que aí eu não preciso passar parâmetro nenhum, ele não me retorna nada. E eu tenho o outro, que aí sim ele vai ter o retorno, né? Que é o stud. Nesse stud eu tenho que passar também um parâmetro e ele vai devolver. Não, esse que é void? Deixa eu ver qual que é void. É o primeiro que não é void, desculpa. O estudo é void. Então, calma aí. É o inverso. Deixa eu jogar esse aqui. Agora vai ficar certo. Era o primeiro que era... Ele tem o return. Aqui só faltou o ponto e vírgula. Bem, então assim, a ideia é... Ou eu vou sempre jogar para uma variável, ou eu vou jogar
ou eu vou imprimir ela ou algo do tipo, tá? Então, olhando por frases aqui também, por que eu tive que fazer essa alteração? Porque o fique em casa, ele não, ele vai ter um return, ele vai me devolver algo. Já o estude, ele vai imprimir direto. Então aqui o fique em casa, eu não estou colocando nenhuma frase aqui nem nada do tipo, porque a minha frase nele já é completa, ok? O que eu poderia colocar aqui, por exemplo, seria talvez colocar um nome, colocar uma informação extra àquela que eu tenho da frase, mas eu não vou colocar aqui no caso não. E aqui eu estou passando o nome para ele fazer uma impressão aí para mim. Então eu vou testar isso aqui agora. Bem, então vou digitar aqui meu nome, digitar o primeiro número e o segundo número, e ele vai me trazer as informações aí. 10 com 5, 15. 10 menos 5, 5. Fique em casa, se cuide. Eu preciso que você estude Codinhoto aí, tá? Então ele pegou e fez todo o processo dos métodos, então ele foi acessando os métodos, foi, né, trazendo essas informações de formas diferentes, seja com números e 2 parâmetros, seja com um parâmetro só e da forma string. E aqui eu trabalhei com métodos tipados e métodos não tipados aí, de acordo com a minha necessidade. Ok? Pessoal, alguma dúvida?